meus queridos, na aula de hoje nós vamos estar revisando os conteúdos de português, tá bom? Chamonix começou lá no começo do ano explicando sobre encontro consonantal. O que é encontro consonantal? É o encontro de duas consoantes, tá? Encontro vocálico é o encontro de duas vogais. Dígrafo, lembra do dígrafo? Que é aquelas duas letras que tem apenas um som. Vamos rever aqui uma palavra. Queijo. Adoro queijo. A palavra queijo tem um dígrafo aqui, ó. O QU. Vamos recordar dos dígrafos? SS, RR, CH, LH, NH, QU, GU, SC. Acho que tem mais, né? Tem mais alguns dígitos. Mas esse aqui é o que a gente mais usa. A palavra queijo. Quando eu falo... Então, vamos na palavra queijo. Quando eu falo a palavra queijo, eu não pronuncio a vogal U. Eu falo assim, ó. Queijo. Eu não falo coejo, eu falo queijo. Então, eu tenho aqui o encontro de um dígrafo, mas quando eu pronuncio a palavra, sai apenas um som, tá bom? Então, isso que a gente fala que é dígrafo. Vamos para um outro exemplo aqui. Aqui tem outro dígrafo, tá? Que a gente também, que tinha que esquecer de colocar, ó. É o S cedilha, tá? Vamos a uma palavra piscina. Piscina. Quando eu falo a palavra piscina, eu oculto um som, ou seja, eu não pronuncio um som. Onde está o dígrafo aqui, ó? O dígrafo é SC. Ó, piscina. Mas quando eu pronuncio a palavra, eu falo dessa forma, ó. Pi-si-na. Eu não falo o som do S. Então, isso que é dígrafo. São duas letras que formam apenas um som, tá bom? A gente estudou também o vocálico. Classificação do encontro vocálico. Lembra lá das palavras? Ditongo, tritongo e hiato. Então, essas aqui são as classificações dos encontros vocálicos, que é o encontro de duas vogais, tá? Ditongo, vamos pensar na palavra ditongo, ó, leite. Quando eu separo a palavra leite, ó, leite, ficaram juntas na mesma sílaba o E e o I. Então, eu tenho encontro de duas vogais. Então, eu vou classificar ela como ditongo. Tritongo, encontro de três vogais juntas na mesma sílaba. Eu tenho isso na palavra iguais. Ó, quando eu separei a palavra iguais, ficou três vogais juntas na mesma sílaba, ó. O U, o A e o I. Quando ficam três vogais juntas na mesma sílaba, eu digo que ela é uma palavra tritongo. E hiato é quando fica uma vogal sozinha na sílaba. Eu tenho esse exemplo em saída. Ó, ao separar a palavra saída, o I, ele ficou sozinho numa sílaba. Então, quando a vogal ela fica sozinha numa sílaba, eu classifico em hiato. Então,
Ditongo quando ficam duas vogais juntas na mesma sílaba. Tritongo quando ficam três vogais juntas na mesma sílaba. E hiato é quando fica uma vogal sozinha na mesma sílaba. Fica uma vogal sozinha na sílaba. Tá bom? Agora a gente viu também classificação das palavras de acordo com o número de sílabas. Lembra? As monossílabas, as dissílabas, as trissílabas e as polissílabas. Vamos estudar cada uma delas. Monossílaba. O nome já vem. Mono, uma única sílaba. São as palavras que têm apenas uma sílaba. Eu tenho aqui pé. Eu tenho pão. Então, monossílabas são palavras que têm apenas uma sílaba. Dissílabas são palavras que têm duas sílabas. Eu tenho mesa. Eu tenho boca. Então, dissílabas são palavras que têm duas sílabas. Trissílabas, palavras que têm três sílabas. Eu tenho cadeira. Eu tenho boneca. Então, trissílabas, palavras que têm três sílabas. Polissílabas, palavras que têm quatro sílabas ou mais de quatro sílabas. Por exemplo, eu tenho elétrico. A palavra elétrico, ela tem uma, duas, três, quatro sílabas. Então, ela é classificada como polissílaba. Eu tenho a palavra amarelo. A palavra amarelo tem uma, duas, três, quatro sílabas também. Então, ela é classificada como polissílaba, tá bom? Então, monossílaba, palavras com uma sílaba. Dissílabas, palavras com duas sílabas. Trissílabas, palavras com três sílabas. Polissílabas, palavras com quatro sílabas ou mais de quatro sílabas, tá bom? Estudamos também a classificação da sílaba tônica. O que é sílaba tônica mesmo? É aquela sílaba da palavra que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força, tá? Vamos dar um exemplo aqui da palavra livro. Quando eu falo a palavra livro, qual é a sílaba que eu falei com mais intensidade, com mais força? Ó, livro foi a sílaba li. Então, a sílaba tônica da palavra livro é li, porque li foi a sílaba que eu falei com mais força, com mais intensidade, tá bom? Vamos outro exemplo aqui, ó, caneca. Caneca, qual a sílaba que eu falei com mais intensidade? O né. Então, a sílaba tônica da palavra caneca é o né. As sílabas tônicas, elas também são classificadas em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos às palavras oxítonas. A palavra oxítona é onde a sílaba tônica, ela é a última sílaba da palavra. Eu tenho canção. Vamos separar. Canção. Qual é a sílaba mais forte? É o são. Tá? Canção é o são. O
Então, quando a sílaba tônica ela é a última sílaba de uma palavra, a gente classifica ela em oxítona, tá? Quando a sílaba tônica é a penúltima, a gente classifica em paroxítona. Vamos a um exemplo aqui, ó. Panela. Panela. Ne é a sílaba que eu pronunciei com mais intensidade, mais força, tá? Quando a sílaba atabalada, ela é a penúltima, a gente classifica ela em paroxítona, tá? E proparoxítona? Proparoxítona é quando a sílaba da palavra é a antepenúltima. Eu tenho aqui a palavra mágico. Mágico, mágico. Então, má é a sílaba que eu pronuncio com mais intensidade. Quando a sílaba da palavra ela é a antepenúltima sílaba, eu classifico em proparoxítona, tá? Então, essa é a classificação da sílaba tônica das palavras. Quando ela é a última, eu digo que ela é oxítona. Quando ela é a penúltima, eu digo que ela é paroxítona. E quando ela é a antepenúltima, eu digo que ela é uma palavra proparoxítona, tá? Lembrando que toda palavra proparoxítona, ela é acentuada, tá? As palavras que são proparoxítonas, todas elas vão ser acentuadas, tá bom? Recordaram tudinho aí pra tia? Então, vamos recordar mais uma coisinha aí que eu tinha esquecido. Letras e fonemas, tá? Fonema é tudo que eu falo, é o som que eu emito da palavra. E letra é cada letra de uma palavra. Vamos aqui um exemplo da palavra hora. Hora, eu escrevo assim, ó. Quantas letras? A palavra hora tem 1, 2, 3, 4 letras. E quantos fonemas? Quando eu falo a palavra hora, o H ele não tem som. Então eu falo como se fosse assim, ó, hora sem o H, porque o H não tem som. Então ele tem aqui 3 fonemas. Entenderam? Fonemas é a pronúncia da palavra. Quando eu falo hora, é como se não tivesse o H. O H não tem som. Então, hora seria 3 fonemas, tá? É a mesma coisa da palavra quiabo. Vamos falar a palavra quiabo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. A palavra quiabo tem 6 letras e fonemas. Quando eu falo a palavra quiabo, é como se eu estivesse falando assim, ó, quiabo. Eu não pronuncio o som do U. Então, quando eu falo fonema, eu não pronuncio o U. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Tá bom? Então, isso aqui, ó, quantidade de letras e fonemas. Fonemas é o som que a gente pronuncia da palavra. Fonema, fonética, é o som, tá bom? Espero que vocês tenham recordado o conteúdo. Agora a gente vai fazer uma atividade englobando tudo isso que a tia explicou aqui. Vocês vão pegar o caderno de português, aula, lápis, caderno e borracha, que a tia Monique já volta com a atividade, tá bom?